Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver me ouvindo. Meu nome é Cristóvão e eu sou professor de Física de escola pública aqui no estado de São Paulo, ensino médio. O tema que eu trouxe hoje para o canal é muito explorado ainda em avaliações externas, né? De tipo Enem, vestibular, concursos e etc., que é circuitos elétricos. Eu vou trazer de forma bem mastigada uma experiência, né, demonstrativa, mostrando o circuito elétrico em paralelo e a associação dele com a primeira lei de Ohm, mostrando de forma bem detalhada para que possa ser entendido, né, sem precisar de usar cálculos, né, só fazendo uma análise da própria fórmula da primeira lei de Ohm. Beleza? Então vamos lá. E aí, pessoal, vamos então fazer uma revisão rápida sobre circuito em paralelo. E depois vamos falar de circuito em série, mas primeiro fazer uma revisão de circuito em paralelo. Então eu tenho aqui um esquema com dois fios aqui representando fase e neutro e as lâmpadas ligadas em paralelo, dessa forma que está aparecendo aqui, que é como acontece na casa da gente, certo? E essas lâmpadas eu tenho uma de 100 watts e tenho uma outra de 40 watts. Óbvio, né? De fábrica, né? A tensão nominal dela é de 100 watts, essa vai ter um brilho maior, né? Uma potência maior do que essa aqui, tá certo? Mas por que isso acontece? Porque quanto maior for essa potência aqui, né? Menor é a resistência, mais fácil a corrente passa, porque ela entrega 100 watts de potência, então menor é a resistência à passagem da corrente. Essa que só tem 40 watts, ela estrangula mais a passagem da corrente, então ela tem uma maior resistência à passagem da corrente, tá certo? Então, no circuito em paralelo, essa lâmpada de 100 watts vai brilhar muito mais do que essa, pela essa questão da resistência, né? Essa vai receber uma corrente maior e essa vai receber uma intensidade de corrente menor. Vamos ver isso depois na lei de Ohms também, na formulazinha matemática. Então, a corrente chega, uma parte vem para essa, divide, né? A outra parte vem para essa, divide e retorna. Se tivesse uma terceira aqui no meio, receberia também uma parte da corrente. Então, cada componente é independente do outro. Então, um pode queimar, apagar, que não interrompe o circuito, porque o circuito tem caminhos, né? Tem alternativas, né? A corrente tem alternativas para poder continuar o curso, né? Vamos ligar essas lâmpadas aqui e observar a potência de uma e de outra. É lógico que as lâmpadas estão muito perto uma da outra, né? Muito perto uma da outra, então não dá para perceber que a lâmpada da esquerda, né? Essa aqui tem uma potência maior do que a outra, que é a de 100 watts, né? Então, num ambiente maior, mais amplo, né? Numa sala, por exemplo, dá para você perceber essa diferença de potência, tá certo? 100 watts vai brilhar mais do que uma lâmpada de 40 num circuito em paralelo. Medido a tensão, eu vou verificar que é de 129 volts. Isso é a tensão da rede. Eu estou medindo aqui nessa primeira lâmpada, mas tanto faz eu medir na segunda ou até aqui no meio, né, do circuito, eu vou ter a mesma tensão. Tá certo? Que é uma constante, a tensão é uma constante, é a mesma para todas as lâmpadas. Só para deixar bem claro, medi também nessa primeira lâmpada para mostrar que a tensão é a mesma. Então, isso que caracteriza o circuito em paralelo. É a tensão sendo a mesma e a corrente dividindo. Vamos agora no papel para poder entender essa relação com a primeira lei de Ohms. Vejam aqui agora então que eu tenho a formulazinha, né, da primeira lei de Ohms e observo o seguinte, né, pensando na matemática, isto aqui não muda. Lembra que a tensão é a mesma, acabei de medir.
Então isso aqui é uma constante que a gente fala de matemática, é um número que não altera. Então o que vai alterar? Isto aqui, que é a resistência e a potência. O que significa então? É uma relação inversamente proporcional. Quanto menor for a resistência, maior será a potência, num circuito em paralelo, conforme eu mostrei. Olha lá, menor resistência, maior potência, certo? Por isso que a lâmpada de 100 tem mais potência do que a lâmpada de 40. Vamos olhar de 40? Então vamos ver aqui na fórmula. Quanto maior for a resistência, menor vai ser a potência. Maior a resistência, menor vai ser a potência. Fica claro? Vamos ver a fórmula geral, então, da primeira lei de Ohms. Olha aqui. Isto aqui é a tensão, que não muda, é a constante. Então, eu posso relacionar a corrente com a resistência. Quanto maior for a resistência, menor vai ser a corrente que circula. Quanto maior for a resistência, menor vai ser a corrente que circula pela lâmpada de 40 watts. Tá certo? Olha aqui agora, ó. Quanto menor for a resistência, mais fácil, então maior vai ser a corrente. Menor a resistência, mais corrente a lâmpada de 100 watts vai receber, porque ela vai oferecer menor resistência. Tá certo? Então, às vezes, não precisa de números, observando simplesmente as fórmulas, dá para fazer essa relação, né, de proporcionalidade. Beleza? Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer a mesma coisa com a ligação em série. Um abraço, fiquem com Deus.